Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula onde vamos entender como utilizar o Gmap. O Gmap, para quem não conhece, é um pacote que foi criado por um professor para utilizar o Earth Engine de uma maneira muito mais prática dentro do Python, né? Então, fazendo a interface aí da API com Python, você pode utilizar tanto no Google Colab, no Jupyter Notebook, você pode fazer a integração dele com outros tipos de interfaces para rodar o Python, por exemplo, S-Code, pode também usar com PyCharm, enfim, define aí a maneira com que você quer trabalhar. Ele roda muito melhor no Jupyter Notebook, tanto que se você for observar os vídeos que são disponibilizados por esse professor no canal dele, do gmap.org, você vai ver que ele utiliza ali o Jupyter Notebook. Toda a interface da utilização do Gmap foi pensada dessa forma. Bom, então, aqui agora falando da utilização do Gmap dentro do Google Colab, que também faz a emulação aí do Jupyter Notebook, a gente precisa fazer alguns passos. Primeiro dele, conectar o nosso notebook, porque a gente está trabalhando aqui com o processo tudo na nuvem, então é uma máquina virtual que vai ser criada, ela vai ter ali um número X de memória, de espaço para armazenamento, mas que nos atende muito bem. Então a gente tem aqui 107 de disco, 107 GB de disco e temos aí uma RAM de 12 GB, né, para rodar todas as nossas análises. Então o que a gente precisa fazer para utilizar o pacote tanto do Earth Engine, biblioteca do Earth Engine, quanto o pacote do Gmap no Python? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer aqui a instalação do Gmap e da biblioteca do Earth Engine para poder rodar tudo isso. Então, eu vou aqui instalar a biblioteca, leva aí cerca de quase um minuto para terminar todo esse processo. Ele vai fazendo o download de todos os pacotes que são necessários, vai verificando os requerimentos, se existe compatibilidade ou não das bibliotecas já existentes e pré-definidas no dentro aqui do Google Colab, e com isso ele vai chegar a uma definição ali se pode avançar ou não. Observe o seguinte, por questão do Gmap, por até alguma atualização, incompatibilidade com algumas bibliotecas do Colab, ele acusa aqui um erro dizendo que algumas dependências elas requerem um nível de informação, um nível de atualização de biblioteca e o que é disponibilizado é outro. Para resolver esse problema tem duas formas. Uma é você define que quer utilizar uma versão anterior do Gmap ou você simplesmente faz o que ele está recomendando aqui. Você instala, restarta esse notebook. Então você vai rodar de novo esse notebook, ele inicializou novamente, e você vai instalar de novo os pacotes, só que agora vai funcionar de uma maneira muito mais prática e esse erro vai ser corrigido. Por que é importante falar sobre isso? Porque muitos usuários do Gmap, inclusive isso aconteceu comigo, não estavam conseguindo utilizar essa biblioteca porque estava dando aí incompatibilização. Então basta você fazer esse restart e tudo vai funcionar bem. Agora, uma vez instaladas as bibliotecas, a gente precisa importar essas bibliotecas para dentro do nosso notebook. Perfeito, a gente faz a importação tanto do Gmap quanto do Earth Engine e precisamos aqui agora fazer uma autenticação. Essa autenticação é para que a gente consiga fazer o login da nossa conta, no caso a minha conta do Earth Engine, com um token que ele vai me dar. Com esse token, eu vou conseguir habilitar a vinculação entre a minha conta do Earth Engine e essa API Python que eu estou utilizando para reproduzir aí o Code Editor, né, digamos assim. Só que o que acontece? Quando eu estou no JavaScript, eu já entro naquela interface e eu já estou logado. Aqui não tem aquela interface amigável do Code Editor, estou trabalhando com tudo em Python. Então eu preciso gerar uma autorização para poder aí trabalhar dentro do Earth Engine. Beleza, uma vez a autorização gerada, agora o que eu vou fazer? Eu quero visualizar uma imagem. Para visualizar uma imagem, eu vou primeiro definir uma região de interesse. Nesse caso aqui, eu selecionei uma região do município do Rio de Janeiro, onde eu simplesmente peguei uma geometria e um ponto, cliquei lá e defini aqui a partir desse proxy da biblioteca do Earth Engine e.geometry. Aqui e.geometry.point eu defino uma latitude e longitude, ou seja, ele vai pegar aquele ponto como referência.
Então, todas as imagens do Landsat que eu vou utilizar, que recobrem essa órbita ponto, vão ser selecionadas. E já adiantando, eu peguei aqui a coleção do Landsat, Image Collection Landsat. Essa barra é para dar continuidade no filtro. Filtrei pela região, por esse ponto aí específico. Filtrei pelo percentual de nuvem e depois filtrei e ordenei que a ordem a ser dada das minhas imagens fosse de forma de menor nuvem ao maior percentual. E nesse caso eu selecionei a primeira imagem com menor percentual de nuvem. Perfeito? Então o que eu tenho? Eu tenho uma coleção Landsat que foi filtrada para a minha região, que foi filtrada pelo percentual de nuvem de 1%, e eu selecionei a primeira imagem que atende esse requisito aí, considerando a ordem de menor percentual de nuvem. Uma coisa importante, se você tem dúvida e não sabe aqui os IDs ainda das imagens, até nem recomendo que você decore isso, não faz sentido, basta você saber onde buscar essa informação. E essa informação ela é buscada no catálogo do Earth Engine, basta você colocar no Google Earth Engine Data Catálogo, onde você define aí qual imagem você quer utilizar. Nesse caso, eu estou usando o Landsat, eu estou usando os dados da coleção 2, e aqui eu estou usando os dados então do Landsat OLE 8 aqui, Tiers Surface Reflectance. Então esse dado, ele daqui, ele tem de 2013 a 4/10 de 2022, e eu tenho aqui as bandas disponíveis, o fator de escala, todas as informações necessárias para que eu possa utilizar essa coleção. Mas o que me interessa mesmo aqui é esse código, que foi o que eu copiei e colei aqui. Ah, mas se eu quiser usar o Sentinel, como que eu faço? Você vai vir aqui no catálogo, basta vir aqui na Home. No catálogo, você observou que tem o Sentinel, você vai escolher qual das coleções do Sentinel que você quer utilizar. E aí basta copiar o ID dele e colar lá dentro da página aqui que a gente está trabalhando no Colab, perfeito? Então eu tenho aqui o Collection, eu filtrei pela região, eu peguei um percentual de nuvem, eu ordenei pelo menor percentual de nuvem e peguei essa imagem. Agora eu vou visualizar a nossa imagem. Para isso eu vou criar um map, onde eu digo que o Gmap ele vai pegar o map e vai centralizar pela coordenada, pela latitude e longitude que eu quero, próxima à região do Rio de Janeiro, ali num zoom de 10, ou seja, ele já vai me mostrar a imagem num zoom adequado que eu estou solicitando. Além disso, eu preciso adicionar o layer. Isso com o Gmap fica muito mais fácil, então eu faço a adição do layer, dizendo que a coleção que eu vou utilizar, ela vai ter essas bandas aqui, e vai ter um valor mínimo e máximo desse e um gama, né? E com isso eu já vou nomear para Landsat 8. Basta eu clicar aqui em Map e ele já vai rodar. Então quando eu rodar isso daqui, ele já vai me dar essa imagem Landsat 8 do município do Rio de Janeiro, como vocês podem ver. Então tá aqui, essa é uma visualização que a gente está tendo da nossa imagem no Rio de Janeiro. Então eu tenho aqui como visualizar, eu posso vir aqui na ferramenta e alterar, né, pegar informações sobre o pixel, aqui que é o nosso inspetor, ele vai me dar as informações sobre o pixel, lá o ponto que eu cliquei, o valor de cada banda, igual como a gente tem lá no Code Editors. Tudo isso só é possível, no caso, lembrando, porque teve um envolvimento pesado aí de desenvolvimento do professor que criou esse pacote do Gmap. Tá bom, pessoal? Então, agradeço você ter assistido esse vídeo. Ele é um vídeo curtinho, simplesmente para que você entenda como abrir uma imagem do Earth Engine utilizando aí o pacote do Gmap no Python. Super rápido, super simples. Foi bem explicado aqui para que você tenha a dimensão de todos esses detalhes, mas está aqui a nossa imagem do Landsat 8 com um percentual de nuvem baixíssimo, que atende o requisito aí, e a gente consegue visualizar a região do Rio de Janeiro, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal aqui embaixo e deixar aí o like de vocês. Também nos acompanhem nas outras redes sociais. Tchau, tchau, gente. Muito bom ver vocês. Até uma próxima.